Olá! O estudo de políticas públicas do esporte brasileiro mobiliza diversos pesquisadores da UFPR, dentre eles o professor Fernando Mesadri, do Departamento de Educação Física e o atual pró-reitor de Planejamento e Finanças da nossa universidade. Hoje vamos conhecer um pouquinho de sua história, a paixão pelo futebol, a infância em Ponta Grossa e os desafios da administração da nossa universidade. Saiba mais a partir de agora! Eu nasci em Ponta Grossa, no interior do Paraná. A minha infância foi uma infância normal, como qualquer criança. Gostava muito de jogar futebol, desde pequeno. Eu me lembro que eu ouvia, lá de Ponta Grossa, eu ouvia o rádio com meu pai do time do Curitiba, do Coxa. E aquilo foi me estimulando a prática do futebol. Estudei em escolas públicas, completando, um momento muito rico de formação, filho de um comerciante e de uma professora primária da época, professora de escola pública. E foram momentos ricos de toda a infância, da construção, do ambiente familiar. Isso é sempre muito importante naquele momento. Eram 5 filhos, eu sou o caçula deles. De todos, é o que eu tive mais propensão ao gosto do esporte. Comecei um curso de educação física quando eu passei com 16 anos, ainda muito jovem. Comecei em Ponta Grossa, mas eu passei também na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Meus pais tinham se mudado para Santa Catarina e eu acabei também indo morar em Florianópolis. E muito cedo eu perdi o meu pai, e por questões familiares e financeiras, nós retornamos a Ponta Grossa, onde que tinha uma estrutura melhor da família. Como o curso de Educação Física naquele momento era de 3 anos, embora era licenciatura plena, então isso fez com que eu me formasse muito jovem. Quando eu falo essa história ninguém acredita muito, mas eu me formei com 19 anos. Fui estudar na Unicamp, coisas da vida, que em algum momento aparece uma oportunidade, e sem conhecer muito toda a estrutura. Fiz a entrevista na Unicamp e essa passagem é uma passagem que acho que é das mais marcantes da minha vida, se não for a mais marcante dela enquanto vida acadêmica. Eu me lembro que quando fui fazer a entrevista, eu levei meu currículo e meu currículo estava vazio. Aí o professor que me entrevistava, que tinha acabado de voltar do doutorado dele na Inglaterra, perguntou assim, mas por que esse currículo vazio? Não tem nada, não tem publicação, não tem nada, não tem trabalho. Eu falei assim, não, é que um dia eu vou preenchê-lo. E essa resposta, uma resposta muito infantil, sincera, e ele acreditou. Que foi a oportunidade que eu tive na vida para efetivamente começar o estudo mais aprofundado, que fosse um pouco mais voltado à pesquisa, conhecer uma universidade que até hoje é uma das principais universidades do país, mas naquele momento, na década de 80, era a grande referência na pesquisa. Então isso me fez crescer muito e muito rapidamente. Ao terminar a especialização em Ponta Grossa, eu começo a fazer o mestrado, fiz o mestrado aqui na Federal do Paraná em Educação, no início da década de 90. Logo na sequência eu passo no concurso público na Estadual de Ponta Grossa, ou seja, retorno às minhas origens completas, e lá fico por 4 anos. E na sequência eu entro como professor aqui na Federal do Paraná, por uma opção de vida, por uma opção do mundo acadêmico, por compreender que queria outras alternativas na minha vida. Então eu venho para Curitiba, ainda mestre, isso foi em 95, em 96 retorno à Unicamp também para fazer o doutorado e aprofundo os meus estudos na área da política pública. Isso me deu ainda mais bagagem para compreender todo o processo acadêmico, de compreender que a universidade, isso eu levo comigo, a universidade é o local de produção do conhecimento, que a gente possa desenvolver a sociedade,
né, a universidade, desenvolver a ciência, desenvolver a tecnologia, mas pensando num país como um todo, né? Isso eu tenho comigo e essa formação, acho que muito sólida, tanto no mestrado aqui na Federal do Paraná, quanto no meu doutorado na Unicamp, me deu essa possibilidade. Na sequência, eu assumo a direção do Centro de Educação Física, colocando em prática várias das minhas ações, dos meus estudos na política pública, pensando em projetos mais específicos. Ajudo, naquele momento, ao Departamento de Educação Física, assumindo a chefia do departamento. Eu me lembro que no primeiro dia que nós assumimos a chefia do departamento, tivemos o aval da universidade para nós abrirmos a pós-graduação, o mestrado. O professor Valdomiro Grinski, que era o então pró-reitor de pesquisa naquele momento, nos afiançou. Então essa vida acadêmica, de produção científica, de orientação, começa naquele momento com mais solidez. Por outro lado, eu sempre tive esse viés mais administrativo, para mim isso também faz parte. Eu acho que mudar o sentido de uma instituição, nós temos que nos doar, e carrego isso comigo, que é uma forma de eu auxiliar o desenvolvimento da universidade, mas também auxiliar o desenvolvimento da sociedade brasileira naquilo que nós acreditamos. Na sequência vem o trabalho junto à assessoria da reitoria e, posteriormente, a vice-direção do setor de ciências biológicas. Foram 7 anos ajudando o professor Luiz Cláudio na gestão do setor, 7 anos de intensidade forte na gestão da universidade, compreendendo essa universidade, conhecendo os meandres da Universidade Federal do Paraná. Eu acho que isto me possibilita hoje, no cargo de pró-reitor, uma visão bastante madura do que nós pensamos na universidade. Em paralelo à vice-direção do setor, nós continuamos as orientações, já orientei mais de 20 e tantos alunos de mestrado, doutorado e supervisionei pós-doutorado. Então eu estou conseguindo desenvolver tanto ações acadêmicas, com as minhas orientações, eu tenho um grupo de alunos fantástico, quanto as questões administrativas hoje, aqui na Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, a Proplan, que nós temos os maiores orçamentos do Estado, mas esse orçamento, ele basicamente é para pagamento de pessoal. O que sobra para custeio e capital é um orçamento bem menor. Então nós temos que lidar com essas ações, nós temos que buscar equilíbrio orçamentário. No ano passado nós conseguimos, e aí eu preciso agradecer toda a equipe da Proplan, são todos servidores muito comprometidos com a instituição, e o apoio irrestrito da reitoria, tanto do professor Ricardo quanto da professora Graciela. Todos os pró-reitores têm nos ajudado muito nesse sentido. Sem eles nós não conseguiríamos fazer também esses ajustes, esses apertos. Em toda a comunidade universitária que entendeu a situação que nós estamos passando, os diretores de setores, chefe de departamento, entendem a necessidade de a gente gastar menos e melhor, pensando na universidade como um todo. Um dos momentos ricos nessa relação entre o mundo acadêmico, o mundo administrativo, né, foi o meu processo de professor titular. Foi muito sensível para mim, que veio toda a história da minha vida naquele momento, e por sorte estava na banca aquele professor que lá atrás, quando eu fiz a especialização, que eu entreguei o currículo em branco, que eu ia preencher o currículo. Eu tinha levado uma pasta plástica, assim, que tem aquelas folhas transparentes, eu fui colocando página a página lá dentro, publicação em branco, livro em branco, experiência profissional em branco. E agora, quando eu fiz a minha defesa de titular, eu preenchi todas e coloquei na mesma pasta. Nessa mesma pasta, folha a folha, tive o cuidado de imprimir uma a uma e colocar lá esse meu currículo completo e poder entregar em mãos ao mesmo professor Emílio Gebara. Naquele momento, quase 30 anos depois, isso para mim foi muito rico. Quando surge o Ministério do Esporte, eu sempre contribuí. Eu participei das 3 conferências nacionais, ajudando na organização. Desenvolvemos um projeto
projeto grande na área de política esportiva, chamado Inteligência Esportiva. Esse projeto hoje é o maior projeto do governo federal na área do esporte. Nós temos hoje um sistema operacional que o país nunca teve antes, com mais de 65 mil atletas cadastrados, 7 mil instituições. Estamos conseguindo entregar para o Ministério, para a sociedade brasileira, um sistema que constrói esse diagnóstico. E aí fazer o planejamento seria mais fácil, e é mais fácil. Então isso a gente tem avançado muito, a gente está buscando agora parcerias junto com o IBGE para a gente chegar nos municípios. Eu gostaria de ter informações completas dos mais de 5 mil municípios do país. Temos pesquisado junto às confederações brasileiras a questão da governança e da gestão das confederações. A gente vê aí tanto desacerto e necessidade de avançarmos no esporte brasileiro, mas isso só se efetivará com uma ação mais concreta dessas confederações. Quando nós falamos no apoio da família, em todos os momentos, eu brinco que é separar os botões e desligar um botão e ligar outro botão. Eu sei que isso não é uma tarefa muito simples, e aí eu só consigo fazer tudo isso porque a base da família, seja minha esposa, né, seja meu filho, que hoje está com 16 anos, que dão esse suporte para que eu tenha tranquilidade suficiente para o desenvolvimento da universidade e dos projetos específicos. Mas eu evito ao máximo de não levar o trabalho, mas levar a preocupação que o trabalho, os problemas que o trabalho me dá ao dia a dia, porque é natural, né? Fazer a gestão numa universidade como essa, é óbvio que tem bastante funções, e nessas funções tentar desligar um e ligar outro. Desligo sempre quando vou ao jogo do Coxa, vou com bastante frequência. Eu acho que isso é uma das minhas válvulas de escape. Lá eu posso me divertir, falar que socialmente é me permitido. E gosto também de aos finais de semana, cozinhar, fazer algum prato diferente, cozinhar algo diferente, fazer uma massa, um churrasco. Eu gosto muito disso. Se desse para fazer todo final de semana, eu faria com o maior prazer. É um momento que é o de relaxamento, assim, do escape das tensões diárias. E o prato principal que a gente sempre faz, assim, é o estrogonofe, que embora seja muito fácil, muito tranquilo, assim, mas sempre tem aquela pitada a mais de carinho, de uma pimentinha extra, de um sabor diferente. E isso para mim, é o prazer, assim, de estar em casa com a família e poder cozinhar para eles e servir. Eu gosto muito, é um pouco do meu temperamento, servir o outro. Para saber tudo o que acontece no setor de ciências biológicas, acesse o nosso site e curta a nossa página no Facebook. Até a próxima! Tchau!